Olá para você que está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo ao meu perfil aqui. Eu vou iniciar agora uma nova série de vídeos, uma nova maneira aqui de trabalhar com os vídeos, né? Você vai assistir a primeira parte desse vídeo aí no YouTube e depois a gente vai seguir com a continuidade com um pouco mais de profundidade técnica lá no meu site, tá bom? Seja bem-vindo, então. Eu vou iniciar aqui uma série de vídeos para a gente conversar sobre comportamento e como identificar alguns traços de comportamento dentro da carta natal, especificamente astrologia natal. Depois a gente pode ampliar para outros estudos também, porque a astrologia natal é mais popular, é que interessa o maior número de pessoas, né? E eu escolhi, então, para este primeiro vídeo, trabalhar com essa característica de multitalentos. Se você for buscar o significado da palavra em um dicionário, você vai perceber que multitalentos está bastante associado a uma pessoa polivalente, uma pessoa que tem múltiplas habilidades. E múltiplas habilidades que podem ser desenvolvidas como na área profissional, numa carreira tal, como múltiplas habilidades às vezes para a vida cotidiana. Só para a gente exemplificar, uma pessoa que, por exemplo, tem formações diversas, se desenvolve bem em cada uma das áreas que coloca ação, que coloca atenção, e pode até encontrar um pouco de dificuldade em se centrar, em se aprofundar em uma única área. Então a gente costuma dizer que essas pessoas são multitalentosas. E pela carta natal a gente consegue identificar traços desses tipos de comportamento. São pessoas que são bastante antenadas com as coisas que acontecem no mundo, permeáveis aos acontecimentos, muito criativas, cheias de ideias, né? Elas acabam desenvolvendo interesses múltiplos, assim, com muita facilidade, se movimentam muito bem em torno de interesses. E existem outras pessoas que são hábeis, versáteis em um nível físico, né? Tem muitas habilidades físicas, colocam a mão na massa e vão aprendendo a realizar as coisas, fazendo e acontecendo, né? A gente vê um pouco desses perfis misturados aqui nas redes sociais mesmo, né? No YouTube, por exemplo. Agora, assim, os grandes canais de YouTube, eles acabam se profissionalizando mais. Então, eles buscam os profissionais para editar vídeos, buscam profissionais para trabalhar com conteúdo, mesmo desenvolver conteúdo. Mas quem não é grande canal, é o mesmo quem pegou lá do começo do YouTube, as pessoas foram aprendendo meio que a se virar, né? Nesse meio. Então a pessoa, além de desenvolver um conteúdo para colocar no vídeo, ela tem que ter uma boa capacidade de expressão para colocar no vídeo, né? Mas ela foi aprender também a trabalhar com essa parte fotográfica, que cinematográfica, para poder editar os vídeos, trabalhar a imagem, foi aprender sobre som, foi aprender sobre estúdio, foi aprender sobre o marketing digital para divulgar o seu conhecimento. Então, ela acabou entrando, né, e ainda está, né, a gente está vendo aqui um movimento bem grande nesse sentido, das pessoas que estão aprendendo uma grande quantidade de informações, de conhecimento, tendo contato, né, com uma grande quantidade de informações e conhecimentos para desenvolver os seus trabalhos de uma maneira às vezes bastante individual, de uma maneira bastante autônoma. É lógico que alguns tentam e escorregam exatamente porque não tem essa múltipla habilidade para poder desenvolver várias coisas bem diferentes, né? Mas outros tiram de letra, né? Vocês percebem canais aí no YouTube mesmo, assim, grandes, com pessoas que fazem de tudo um pouco, não é isso? Então, a gente vê que existem essas pessoas que são bem versáteis com a mão na massa, vão aprendendo bem, né? Enquanto outras são bem versáteis mentalmente e emocionalmente. Tem as que conciliam as duas coisas, são versáteis mentalmente, emocionalmente e manualmente, assim, colocam a mão na massa, vão aprendendo muito. Essas são as que mais têm um perfil de multitalentos. Mas tem as pessoas que têm confronto com essas habilidades. Por exemplo, existem pessoas que mentalmente são muito versáteis. São pessoas que entram em contato com coisas do mundo, com tendências do mundo, com conhecimentos, são curiosas e desenvolvem múltiplos interesses e tal. Porém, a maneira de agir da pessoa não é muito versátil. E aí a pessoa escorrega um pouquinho e acaba tendo um espação entre o que ela deseja fazer, o que ela pretende fazer e a maneira como ela realiza aquilo, né? Então esse espaço ele é bastante desafiador.
E como se trabalha isso, né? Vai ter que buscar um auxílio de um profissional mesmo, né? Às vezes com consciência só a pessoa consegue, mas nem todo caso, dependendo do nível da dificuldade, é preciso uma orientação. Aí vai entrar um terapeuta, né? Porque a astrologia não é terapia, né? A astrologia, ela mostra, ela faz um diagnóstico, né? Mostra os caminhos, mas aí você vai ter que trabalhar com os seus recursos ali para poder ajustar tudo isso, certo? Agora sim, né? Vamos ao que nos interessa aqui. Como que a gente identifica isso dentro de uma carta natal? Então, vamos por partes, pessoal. As habilidades de mente, né? Pensando nos fatores da mente, até observando o cérebro propriamente, vão nos remeter ao planeta Mercúrio, né? E as habilidades emocionais relacionadas também ao processo da mente, a Lua. Então, esses dois astros, Mercúrio e Lua, eles vão nos dar uma percepção do nativo dentro da carta natal, uma percepção de talentos, né? Ou ela é multitalentosa, ou ela é mais especialista em uma determinada área. E como que a gente consegue perceber isso, né? A gente consegue perceber pelo modo de ação, pela natureza do signo. Eu vou falar primeiro sobre todos os pontos que devem ser observados, depois a gente entra na característica mesmo multitalento, tá? Então, assim, a Lua e Mercúrio vão nos dizer muito sobre o processo da mente. Muitas pessoas, como eu disse para vocês, são hábeis, versáteis, muito talentosas mentalmente, curiosíssimas, e outras são mais manualmente, né, versáteis na atitude, tem as que se conciliam, tem que não conciliam. Então, Mercúrio e Lua para a expressão da mente. O regente do ascendente, ele vai entrar num fio, né, assim, no meio do caminho entre o processo da mente e o processo da ação. O processo da ação, ele é expresso por Marte, né, porque é Marte quem representa dentro da carta tanto o conteúdo da ação, né, a natureza da ação, da produção, a capacidade produtiva, como no perfil mais né, no interesse um pouco mais preditivo, onde a pessoa chega, né, capacidade de conquistas e tudo mais. Mas quando a gente avalia Marte pela posição por signo, e enfim, a gente consegue entender quando uma pessoa tem uma habilidade de atitude mais versátil, ação mais versátil ou não. E o ascendente, como eu falei, ele fica no meio do caminho, porque o ascendente, o regente do ascendente ou planetas e pontos na casa 1 vão tanto expressar características físicas do nativo e não só de aparência, de saúde, mas de energia, né? Como também dizem sobre o interesse do nativo. Então, interesse, no meu ponto de vista, cairia mais no grupo ali da Lua e de Mercúrio. Enquanto a ação, atitude, velocidade, por exemplo, energia, mais na característica de Marte. Por isso que o ascendente, ele vai norteando um pouquinho, né, de cada lado. E o regente da casa 10, que a gente não pode deixar de lado, porque o regente da casa 10 representa a ocupação. A casa 10, né, representa a ocupação. Independente de você dividir por quadrantes ou signos inteiros, a casa 10 vai representar os temas da carreira, da ocupação, do status. E como o status no mundo atual é muito vinculado ao alcance que se tem em carreira, a qualidade de recursos, né, quantidade de recursos que se constrói na vida, né, recursos financeiros e tal. Então, isso, a casa 10 não pode ser deixada de lado, certo? Esses pontos, né, Sol, Lua, ascendente, regente do ascendente, planetas na casa 1, a condição de Marte, né, e os planetas na casa 10 e o regente da casa 10 e ainda a natureza do próprio signo da casa 10 do ascendente também tem que ser levado em consideração, certo? O que nos diz sobre, então, se todos esses pontos são versáteis ou não versáteis, né? São os modos de ação vinculados também à natureza dos signos e dos próprios planetas, né? Representados aqui nesses pontos que eu falei para vocês. Então, em termos de modo de ação, nós temos o cardinal, fixo e mutável, né? Associados ao início, meio e final das estações. O que conglomera mais, o que mistura mais e representa a diversificação são os mutáveis, não é isso? Então, os mutáveis são os signos de Gêmeos, de Virgem, de Sagitário e de Peixes. Esses 4 signos têm uma tendência, uma representação mais fluida, de mescla, sendo que Gêmeos e Peixes são os mais permeáveis, porque além
de serem signos mutáveis, duplos, bicorpóreos, né? Eles são signos de natureza úmida e a umidade representa sempre permeabilidade, né? Entrar em outros caminhos, né? Então, tanto ar como água são úmidos, então tanto Gêmeos como Peixes são signos que representam mais uma habilidade versátil. E, por exemplo, dentro de todos esses pontos que eu falei, quantos mais esses pontos estiverem em signos mutáveis, em contato com signos mutáveis por aspectos, por exemplo, pode mesmo representar uma tendência mais versátil, né, mais aberta e tudo mais, certo? E pessoal que está assistindo, você que está assistindo aqui no YouTube, então se você gostou desse vídeo aqui, quer aprofundar um pouco mais do conhecimento, continua seguindo aqui ó, no card, que aí você vai ser direcionado lá para o meu site e vai entrar em um pouco mais de detalhe técnico aqui para o aprendizado astrológico. Então espero ter contribuído com vocês de alguma forma, eu deixo um abração e volto aqui no próximo vídeo então. Até mais, pessoal!